Fala galera, estamos de volta então aqui na melhor especialidade dentro da clínica médica e ouso dizer da medicina inteira, que é a nefrologia. Claro que eu tô falando dela. E hoje na aula a gente não pode, se você pensa em ser nefrologista, se você gosta de nefrologia, você não pode perder essa aula, porque esse é um tema que diferencia a nefrologia aí com relação às outras especialidades, aos outros órgãos e sistemas. Porque todos os órgãos vitais, se eu começo a perder função dele com o tempo, ele fica difícil de cuidar. Eu não consigo ali segurar o paciente com uma terapia extracorpórea crônica, que o paciente pode ir para casa, manter a vida dele, como eu consigo fazer dentro da nefrologia, mais especificamente nos pacientes com doença renal crônica, que é o que a gente vai discutir hoje aqui. Então, como doença renal crônica, a prova quer saber o conceito, ela quer saber se você sabe as etiologias, o tratamento das complicações, indicação das terapias. Então, assim, a gente vai dividir a doença renal crônica e hoje é só o episódio 1, tá? Então a gente vai ter mais discussão de doença renal crônica para frente. E no episódio 1, a gente vai falar do começo, que é o conceito, a classificação e as principais etiologias da DRC. Combinado? E para a gente começar, vou começar do início, lá do conceito de DRC, que é um conceito que é muito simples para a gente entender, mas é importante aplicar também, porque nem todo paciente que apresenta para a gente função renal alterada, a gente vai dizer que é uma doença renal crônica. As prioridades são diferentes na IRA e na DRC, tá? E aí vamos lá para a doença renal crônica. Então é a anormalidade estrutural ou funcional do rim com duração superior a 3 meses. Esse é o nosso ponto de corte, tá? Felipe, mas espera aí, por que eu chamo de injúria renal aguda e eu chamo de doença renal crônica? Eu quero te lembrar que antes era tudo insuficiência. Então, é diminuição da função renal. Só que na IRA eu tenho a insuficiência renal aguda, às vezes eu prefiro o termo injúria renal aguda, porque a injúria eu sei que ela pode ser reversível ou não. O termo insuficiência renal crônica, e aí mudou-se o termo da IRA. Na doença renal crônica já foi assim. O termo insuficiência renal crônica levava a gente a pensar que era uma queda de função crônica. Só que eu também posso ter uma normalidade estrutural que não altera a função renal e isso vai fazer doença renal crônica. Eu também vou ter que ficar de olho nesse paciente. Então, por exemplo, é um paciente que tem um rim único, ou então uma normalidade congênita, como um rim ferradura. É um paciente que ele tem a creatinina normal, só que ele tem proteinúria ou tem albuminúria. Ele também tem doença renal crônica. Ou o clássico, que é o paciente que tem uma filtração glomerular diminuída, tem a função diminuída. Esse é o paciente que tem a doença com insuficiência renal também, né? Então, olha só. Para eu classificar a doença renal crônica, eu preciso antes falar sobre a filtração glomerular. Porque eu vou fazer uma estimativa dessa taxa de filtração glomerular através do exame da creatinina. A creatina sérica é um marcador, a creatina é um marcador produzido no músculo e ela é, na sua maior parte, ela é filtrada pelo glomérulo, mas tem uma parte da creatinina também que ela é secretada pelo túbulo, tá? Normalmente entre 10 e 20%, mas pode aumentar em algumas ocasiões, tá? Então assim, por isso, a creatinina ela não é o exame mais fidedigno, porque se eu tenho alguma coisa que aumenta ou diminui a secreção de creatina pelo túbulo, eu vou ter um marcador menos fidedigno. Ou se eu tenho, por exemplo, paciente que faz muita atividade física, que tem muita massa muscular, ou então que ele está muito desnutrido, ele é muito pequenininho, tudo isso eu vou subestimar ou superestimar a filtração glomerular. Mas, a princípio, ele é o nosso marcador barato, universalmente disponível e que eu vou usar para calcular, para estimar uma taxa de filtração. Olha só, a primeira fórmula que eu vou te mostrar é a fórmula que dá para usar de cabeça. Assim. Quem sabe aritmética básica consegue calcular a fórmula de Cockcroft-Gault. Ela é uma fórmula que é 140 menos idade vezes o peso, dividido pela creatina vezes 72, tá? Então, assim, uma dica do Felipe para a tua prova, se está te cobrando saber a filtração glomerular do paciente e a questão está te dando ali um peso de 72 quilos, então provavelmente esse paciente, porque assim, se o peso é 72, ele corta o peso com esse 72 aqui de baixo, aí vai dar 140 menos idade sobre a creatinina, e a creatina geralmente é 2,5, já fica um cálculo bem mais tranquilo, né? Então, olha só,
essa fórmula dá para calcular, mesmo se for valores mais quebrados, mais difíceis, mas geralmente a prova dá uma facilitada, tá? O que eu preciso te lembrar é que em mulheres eu multiplico esse valor por 0,85, tá? Essa fórmula é a mais fácil de calcular, mas ela está longe de ser a minha fórmula preferida. Inclusive, pela nossa diretriz de doença renal crônica, as fórmulas que são melhores utilizadas são essas aqui, ou MDRD ou CKD-EPI. Hoje eu uso o CKD-EPI, mas eu sei que o MDRD ele tem uma performance um pouquinho melhor em adultos maiores de 60, em idosos maiores de 60 anos, tá bom? Mas o CKD-EPI é a fórmula universal que a gente costuma usar, é a fórmula que o Cadigo tende a recomendar, mas ele não fala para não usar as outras fórmulas, tá bom? A gente pode calcular todas elas em todas as calculadoras possíveis. E por que calculadora? Porque, olha só, eu não tenho capacidade matemática de fazer essa conta aqui, tá? Mas o que eu queria te mostrar é que o CKD-EPI, para fazer esse cálculo, ele vai usar apenas a creatinina do paciente, então aqui ó, SCR é a creatinina do paciente, ele vai usar a idade do paciente aqui ó, e vai, se o paciente for homem ou mulher, ele vai usar isso. O CKD-EPI antigo, ele trazia isso aqui, ó, porque a depender da etnia do paciente, ele ia mudar ali a conta. Hoje em dia, o CKD-EPI foi revisado em 2021 e a gente já viu que não tem alteração da filtração estimada ou do prognóstico do paciente, fazendo ou não fazendo essa correção. Então, a gente não precisa fazer essa correção. Antes do CKD-EPI era a creatinina, era idade e o sexo do paciente. Hoje em dia é apenas creatinina, o sexo e a etnia, né? E hoje é só creatinina, idade e sexo, tá? O MDRD também vai usar essas mesmas variáveis, então vai usar creatinina, idade, sexo e a etnia, mas eu não necessariamente preciso usar o MDRD, eu posso usar só o CKD-EPI se eu precisar. E tem aqueles pacientes que eu não consigo ter uma creatinina muito fidedigna, porque eles fazem muito exercício físico, ou então porque eles são muito magros, ou então porque tem alguma alteração muscular ali que pode falsear a creatinina para cima ou para baixo. Esses pacientes eu posso usar um marcador que é produzido pelo fígado, que é a cistatina C. E aí, esses eu posso usar em casos de massa muscular muito baixa ou muito alta, tá? E aí, para calcular a filtração glomerular a partir da cistatina C, eu posso usar também o CKD-EPI, porque eu tenho uma fórmula específica para uso com esse marcador, a cistatina C. Não esquece, já caiu em prova, tá? E aí, quando eu vou ver o que a questão me cobra, olha só. Questãozinha de saber número ali. Doença renal crônica é a principal patologia renal do mundo, afligindo pessoas através de doenças crônicas que afetam os rins, como diabetes e hipertensão, e através de nefropatias propriamente ditas, como doenças glomerulares. Então, ok, até aqui foi puramente conceitual. Assinale a alternativa que melhor descreve a doença renal crônica. Então, olha só. Vamos começar de cima para baixo. A leitura é muito maçante nessas questões, mas os detalhes vão fazendo a diferença. Você vai cortando o que está errado, e aí você já vai tirando um texto da sua frente. Letra A. A doença renal crônica é definida com base na presença de lesão renal ou função renal diminuída, definida como taxa de filtração glomerular menor que 120, por 3 ou mais meses, independentemente da causa, tá? Bem, eu achei que aqui menor que 120 está muito alto, porque a função, a gente vai ver já já, que essa função menor que 120 não tem nenhum estágio que muda com mais ou menos 120. A gente vai classificar, geralmente, função diminuída se a filtração está menor que 60. Então, essa aqui está errada. Na letra B, a doença renal crônica é definida com base na presença de lesão renal ou função renal diminuída, definida como taxa de filtração glomerular menor que 90. Também menor que 90, ela pode estar normal, por 3 ou mais meses. Então, eu vou cortar a letra B. Pula a letra C, vamos ver a letra D. Letra D. A doença renal crônica é definida com base na presença de lesão renal e função renal diminuída. Aqui está errado, tá? Porque é um ou outro. Se eu tiver só a lesão renal, ou seja, só a alteração estrutural, isso já classifica como doença renal crônica. Então a letra D está errada. Olha só o detalhezinho. E ou. E a letra E. A doença renal crônica é definida com base na presença de lesão renal e função. Então, essa aqui também é o mesmo erro, já cortei. Sobrou a letra C, que fala que a doença renal crônica é definida com base na presença de lesão renal ou função renal diminuída e ela tem definida com base na taxa de filtração menor que 60, por 3 ou mais meses, independente da causa. Então, a letra C está perfeita. Essa aqui é a nossa resposta da questão. Questão do Enário. Muito legal essa questão, bem conceitual, chatinho de ler, mas fácil de marcar. Vai!
E aí, quando eu vou ver essa questão, eu falei que abaixo de 60 é filtração diminuída. Mas quando eu vou classificar o DRC, aí eu vou ter uma estratificação pela taxa de filtração glomerular. E aí, olha só, eu posso ter estágios diferentes. Então, vamos começar lá de cima. O paciente que tem filtração completamente normal ou até aumentada, ele vai ter filtração maior que 90, vou chamar ele de um estágio G1. Felipe, por que G1? Por que não só 1? Porque hoje na doença renal crônica eu tenho duas classificações. Uma é estágio G e a outra é estágio A. O G é pela filtração glomerular estimada. Olha só a unidade ali, ó, 90 ml por minuto por 1,73 metro quadrado. Tá? Então essa é a minha filtração estimada. A outra classificação, a classificação A, é da albuminúria. E a gente vai ver que ela também vai ter implicação prognóstica do nosso paciente. Então o G1 é um estágio ali, função normal, não é DRC. G2, 60 89, é levemente diminuída, mas também não é DRC. Só que por que então que esses pacientes que têm G1 e G2 estão na classificação de DRC? Porque lembra que eu posso ser um paciente que tem uma alteração estrutural, ou seja, tem DRC, só que ele é uma função renal normal. Então, por exemplo, um rim único com uma filtração de 100. Então, é um paciente com doença renal crônica estágio G1, tá? Olha só, o estágio G2 é de 60 a 89, o G3A eu já começo a ter filtração diminuída, tá? Que é de 45 a 59, tá? E o G3B também é um estágio que eu tenho ainda mais diminuição da filtração glomerular, que é de 30 a 44. Quando eu vou para o G4, já é o paciente ali que está com função muito diminuída, ou seja, redução severa, de 15 a 29, e a gente vai chamar o G5 de doença renal crônica estágio final, porque a filtração menor que 15 é quando esse paciente já tem que começar a pensar numa terapia renal substitutiva, é no G5. Uma coisa que eu queria te mostrar, só para você ter uma ideia geral aí da classificação. A classificação, então, ela vai aí de 30 em 30, né? Então, do G1 para o G2 são 30, né? 60 a 90. Do G2 para o G3 também são 30, então é de 30 a 60. Só que o G3 divide no meio. Os 15 de cima são G3A e os 15 de baixo são G3B. Então, a diferença do G1 para o G2 é 30, do G2 para o G3 é 30, mas divide em 15 e 15. Agora, do G3 para o G4 aí, entre 60 e 30, né? Mas do G4 para o G5, só já tem 30 ali, sobrou 30. Então, eu vou dividir no meio, os 15 de cima vão ser G4, né? Que é o 15 até lá, quase 30, 29. E abaixo de 15, então, é o G5. Então, para a gente pensar nisso, tá? Ou os pacientes com função renal diminuída, eles vão de 15 em 15. Então, 60 a 45, 59 a 45 vai ser G3A, e 15 para baixo G3B, 15 para baixo G4, 15 para baixo G5, tá? Então, essa é a estratificação por TGF. O que eu queria te falar ainda dessa estratificação? O que a gente costuma precisar encaminhar para o nefrologista? A partir do G3B, esses pacientes costumam apresentar mais complicações da DRC e ter um risco maior de evoluir para G5. Então, preciso encaminhar eles para um cuidado mais especializado, tá? A outra estratificação é a estratificação por albuminúria. Como que é isso, Felipe? Então eu posso ter uma albuminúria, lá era G1, G2, e o G1 era a função normal. Então A1 é albuminúria normal, ou seja, esse paciente perde menos de 30 mg de albumina por dia, ou se eu for usar uma amostra isolada, a relação albumina-creatinina é menor que 30 mg por grama. Se esse paciente é um estágio A2, é porque ele tem a albuminúria levemente aumentada já. Então, ele tem 30 a 300 mg de albuminúria por dia, ou 30 a 300 mg por grama de albuminúria, tá? Ou ele pode ter uma albuminúria maior que 300 mg. Isso eu vou chamar de albuminúria grave, que é uma albuminúria A3. Gente, olha só. A albuminúria é uma novidade relativamente recente dos últimos 10 anos. Porque antes a gente chamava o A1 de albuminúria normal, o A2 a gente chamava de microalbuminúria e o A3 de macroalbuminúria. Isso porque quando eu fazia aquele exame da fitinha do urina tipo 1, o EAS, o EQU, a fitinha ela é reagente à albumina.
quando ela reagia à albumina, dava proteinúria positiva na fitinha, eu chamava isso de macroalbuminúria. Mas tinha paciente que estava tendo uma perda ali entre 30 e 300 que eu não conseguia pegar na fitinha. E esse paciente eu tinha que fazer um ensaio específico para albumina, eu chamava isso de microalbuminúria, ou seja, uma albuminúria que eu não conseguia ver na fitinha. É a mesma albumina, não são proteínas diferentes, uma microalbumina e uma macroalbumina. Porém, eu preciso, hoje diferencio a 2 e a 3 pela quantidade de albumina e não mais se tem na fitinha ou não, tá bom? Última coisa que eu queria te falar é que a albuminúria é importantíssimo, precisa fazer a estratificação por albuminúria, porque é um preditor independente de evolução da doença renal crônica e também da mortalidade cardiovascular dos pacientes com doença renal crônica. E aí eu queria te mostrar que quando eu vou ver a escala prognóstica do nosso KDIGO, que é o nosso guideline, esses pacientes que têm albuminúria, eles têm um maior risco de progressão da doença renal crônica. Então, olha só, eu tenho um paciente que se ele tem função normal e a albuminúria normal, ou levemente, a função levemente diminuída, um G1, G2, e a albuminúria normal, eles não têm risco nenhum. Mas se eles têm uma albuminúria A2, independente da função, ele já tem risco, tá? Ou se ele tem um G3, independente da albuminúria, ele também já tem risco. E os pacientes que têm albuminúria mais grave ou que têm função mais diminuída são os pacientes que mais apresentam risco de progressão da DRC, tá? Então o prognóstico é pior quanto maior for a albuminúria desse paciente e quanto menor for a função, quanto mais diminuída estiver a filtração glomerular dele. E às vezes me surge a dúvida, Felipe, eu estou lá no meu hospital universitário, na minha residência, onde for, e eu pego um paciente que tem uma creatina alterada. Como que eu sei se esse paciente é um DRC ou se ele é uma IRA? Porque o DRC precisa de 3 meses de acompanhamento. Eu espero 3 meses para dizer se ele é DRC? Não. Olha só. A gente tem alguns sinais ultrassonográficos que vão ajudar a gente a determinar a cronicidade desse rim, tá? Principalmente, esse aqui é um rim que eu coloquei para vocês, que ele tem alguns sinais de um rim normal. Então é um rim que ele tem, tá vendo aqui que tem uma partezinha preta? O córtex, ele é muito vascularizado, é um monte de capilar glomerular. Então ele aparece quase como líquido, ele aparece hipoecóico. Enquanto a medula ela é mais densa, então a medula ela aparece hiperecóica. Isso aqui a gente chama de diferenciação córtico-medular. Ele é um rim que ele tem um tamanho normal, é um rim que tem uma diferenciação córtico-medular boa e que tem o córtex bem espesso e bem hipoecogênico. Isso é um rim que não parece crônico. Então, se eu biopsio um rim, aliás, se eu faço um ultrassom de um rim que tem uma creatina alterada, eu acho um rim assim, eu preciso saber por que aquele rim está com a função alterada, porque ele parece ser morfologicamente normal. Agora, o rim do DRC não, olha só, isso aqui é um rim da DRC, gente. É um rim menorzinho. Ele é um rim que eu não consigo aqui ver, eu não consigo ver nesse rim aqui, córtex, tá vendo aqui, ó? Ele é todo hiperecogênico. Eu tenho perda da diferenciação córtico-medular, eu tenho redução do tamanho do rim, geralmente eu tenho um rim menor que 9 centímetros, e eu tenho um rim que tem tamanho reduzido, perda da diferenciação e hiperecogenicidade, tá? Então, essas são as características ultrassonográficas. Então, assim, se eu tenho um tamanho reduzido de rim, geralmente menor que 10, mas menor que 9, um rim de 8 centímetros, 8 e pouquinho, eu penso, então, e perda da diferenciação, um rim mais hiperecogênico. Isso tudo vai me levar a pensar num rim mais crônico. Ah, Felipe, tem tudo aquilo de fósforo, se eu tenho um PTH mais alto, se eu tenho um fósforo mais alto, geralmente eu preciso de mais tempo realmente para fazer a doença óssea metabólica, mas assim, hiperfosfatemia acontece na IRA também. E o PTH no paciente crítico, ele nem sempre vai ser confiável. Então, o ultrassom do rim vai me ajudar a delimitar a cronicidade muito bem. Então, se a questão quiser saber se é crônica, ela vai te dar uma ultrassom, vai te dar essas características, beleza? Mas quanto mais complicações, mais anemia, mais hiperfosfatemia, mais hiperparatireoidismo, mais eu vou pensar que isso pode ser uma DRC, mas o ultrassom te ajuda muito. Presta atenção que o ultrassom tem pegadinha. DRC com rim de tamanho normal ou aumentado. Então, eu posso ter um cara que tem doença renal crônica, mas essa doença renal crônica dele não diminui o rim. Ou ele aumenta de tamanho renal, ou ele até continua o mesmo tamanho. Geralmente são doenças infiltrativas. E eu queria te lembrar de duas delas. Uma delas é muito comum, é o diabetes. O diabetes faz uma glomerulosclerose nodular, se você não lembra, volta lá na aula de glomérulo para você ver. Mas a glomerulosclerose nodular, ela faz ali uma infiltração do parênquima renal, uma infiltração do glomérulo com um monte de matriz ali. E essas
E essa doença vai fazer, como é uma doença infiltrativa, ela acaba fazendo um rim de tamanho normal. A amiloidose do mesmo jeito. Agora a infiltração é por proteína amiloide. Então eu costumo fazer ali uma doença renal crônica com rim de tamanho normal. A doença renal policística, a anemia falciforme, elas também podem fazer rim de tamanho normal. A doença renal policística, eu tenho um monte de cisto, então às vezes nem só rim de tamanho normal, mas rim de tamanho aumentado, tá bom? E pra gente falar um pouco mais, eu já comecei aqui a falar de algumas etiologias, mas a gente precisa entrar um pouquinho mais nas etiologias de doença renal, porque assim, quando a gente fala de doença renal, a principal causa de DRC no Brasil, a gente vai falar de nefroesclerose hipertensiva. A principal causa de DRC dialítica no Brasil é uma doença que é muito comum. Só que assim, eu não sei se existe muito bem, e eu vou falar para vocês, mas assim, eu acho que a nefroesclerose hipertensiva, a gente tem muita no Brasil porque a gente não sabe tanta causa. E hipertensão é tanto causa quanto consequência da doença renal crônica. Então, quando eu estou falando que é tanto causa como consequência, tem muito paciente que chega com uma consequência da doença, mas eu não descobri a causa a tempo, então vou usar isso como uma causa que é o que a gente achou no momento. Mas olha só, é uma lesão vascular decorrente de hipertensão mal controlada de longa data, geralmente. Eu tenho duas formas de lesão renal pela hipertensão. Então, eu posso ter uma nefroesclerose benigna, mas eu também posso ter uma hipertensão acelerada maligna, tá? A benigna leva a doença renal crônica, mas a maligna ela leva muito mais rápido. E quando eu tenho doença renal por hipertensão, eu espero que tenha outras lesões de órgão-alvo também. Então eu espero ver a retinopatia hipertensiva, eu também espero ver uma hipertrofia de ventrículo esquerdo, pelo menos, que são as lesões, os outros órgão-alvo aí que a gente tem esperado. O quadro clínico é uma DRC que é muito inespecífica, uma piora lenta, muito gradual da função renal. Eu não costumo ter uma proteinúria e se eu tiver ela é menor que 1 grama. E esse paciente, hoje a gente acha que tem alguns pacientes com hipertensão que tem alguma alteração genética que predispõe eles a ter doença renal, tá? Porque nem todo hipertenso evolui para doença renal crônica. Tá? E aí a gente hoje já sabe que tem uma variante da ApoL1, tá? Do gene da poliproteína 1, que ela pode fazer, e é mais comum em pacientes afrodescendentes, que ela predispõe os pacientes a ter lesão renal decorrente da hipertensão. A biópsia renal na hipertensão benigna é essa aqui, ó. Então aqui é um vaso, é uma lesão vascular, eu tenho uma hipertrofia da camada média, eu tenho uma fibrose da íntima, e esse paciente ele começa a fazer uma obliteração do lúmen do vaso, e essa obliteração do lúmen do vaso vai levar à isquemia do glomérulo. Se o glomérulo isquemia, diminui a filtração, mas não tem proteinúria, porque o glomérulo está murchinho, e se eu vou murchando, vou isquemiando o rim, então esses glomérulos eles vão acabar fazendo um rim de tamanho diminuído. Esse é o rim clássico da hipertensão, tá? Por outro lado, eu tenho uma outra doença muito comum, que eu posso ter como uma causa de DRC que é muito mais assim, vista, a gente costuma pesquisar, costuma tentar diminuir progressão, tratar, que é o diabetes. É a principal causa de DRC dialítica nos países mais desenvolvidos. Então, enquanto a gente aqui no Brasil ainda tem hipertensão, fora a gente já tem o diabetes, que o diabetes a gente consegue flagrar o diabetes, consegue saber a história de progressão dele. É uma progressão mais rápida que a gente costuma cuidar muito mais de perto. Tá? Então a progressão mais rápida que a hipertensão, até 6, 8 ml por minuto de filtração diminuída ao ano, tá? Então um paciente que ele muda de estágio aí muito rápido. E aí, o que eu sei da nefropatia diabética? Eu sei que esse paciente, ele evolui num contínuo. Normalmente, ele começa a fazer uma hiperfiltração. Depois da hiperfiltração, ele começa a fazer uma albuminúria A2, depois uma albuminúria A3 e depois ele começa a perder função renal. Então, para o paciente que tem diabetes tipo 2 e eu acabei de fazer o diagnóstico, eu já não sei quando que começou o diabetes dele, então eu já começo a rastrear com a albuminúria ali naquele momento, tá? Se ele tiver albuminúria A2 ou A3, eu já começo a cobrar. Então, se for DM tipo 1, é um pouquinho diferente. Eu vou fazer o diagnóstico, eu sei exatamente quando começou o DM tipo 1, porque ele geralmente abre o quadro sintomático. Eu começo o rastreio depois de 5 anos de doença. No tipo 2, 5 anos, porque a nefropatia diabética costuma começar com 10 anos de doença, mas eu já começo com 5. O tipo 2, teoricamente, também vai demorar um tempinho para fazer a lesão, mas eu não sei quando começou, então começa no diagnóstico, tá? O uso do IECA ou do BRA, ele retarda a progressão da doença porque ele diminui a proteinúria, tá? E aí eu quero te lembrar
que eu não vou, o IE-cobrar, ele reduz um pouquinho a filtração glomerular. Então, uma vez que eu introduzo o IE-cobrar, eu preciso ter certeza que esse paciente não vai piorar o estágio, a filtração glomerular, porque se ele piorar mais de 30%, não consigo usar a droga. Então, eu tenho que diminuir a dose ou até suspender. Eu também queria te lembrar que, hoje em dia, para nefropatia diabética, se eu tenho um paciente com albuminúria A2 ou A3, eu dei IE-cobrar, eu não consegui diminuir a proteinúria, fazer uma albuminúria A1, eu posso entrar com inibidor de SGLT2, tá? Principalmente para os pacientes que têm uma filtração maior que 25, essa droga também vai me ajudar a diminuir a proteinúria e também essa droga vai ajudar a retardar a progressão da doença renal. O último CADIGO de DRC não traz isso tão bem, porque os estudos que trouxeram isso, que são os estudos de 2020 e 2023, que é o DAPA-CKD, da dapaglifosina, e o EMPA-KIDNEY, da empaglifosina, são estudos que saíram depois do CADIGO. O CADIGO já sai esse ano de 2024, então até a prova deve ter mais coisa nova. Mas por enquanto, tudo que é novo, a gente já está meio que letrado aqui, e de classificação mudou nada, tá bom? Então vamos lá. Principal causa de morbidade e mortalidade em paciente com doença renal crônica é... Caramba, Felipe, você trouxe uma questão que me pegou, porque você falou aí das causas de doença renal crônica, mas o que mata o paciente de doença renal crônica? Porque eu sei que ele tem anemia, ele tem doença óssea, ele tem acidose, ele tem hipercalemia, então deve ser isso, ó. É hipercalemia, distúrbio eletrolítico, é anemia, é câncer. Cara, esse é um dado pra você ter, assim, de cabeça já. O que mata paciente de doença renal crônica é um risco cardiovascular aumentado, tá? Então, por isso, esses pacientes a gente tem que acompanhar bem de perto, tá? Se eles têm sintoma de doença coronariana, a gente tem que ser sensível, ir na frente investigar, porque o que mais mata os pacientes de doença renal crônica é a doença cardiovascular. Você pode tratar, corrigir a anemia, corrigir o distúrbio eletrolítico, metabólico, mas esses pacientes eles vão morrer de causa cardíaca. Então, por isso, a gente não pode descansar. Controle do diabetes, controle pressórico, redução dos fatores de risco, porque a doença renal crônica já é um fator de risco para doença cardiovascular importante, tá? E aí eu queria te mostrar, de forma até mais rápida, a terceira, eu falei da primeira que é a hipertensão no Brasil, a doença renal diabética que é a segunda causa de DRC mais comum, a terceira, DRC dialítica, tá, gente? A terceira causa, que são as glomerulopatias, aí eu juntei um monte de doença junto, mas eu queria te mostrar também a doença renal policística, que é a quarta causa de doença renal dialítica mais comum no Brasil. A doença renal policística, ela tem um nome completo, porque 80% dos casos, eles são autossômicos dominantes. E esse ano também a gente tem uma atualização da doença renal policística, ele pede para você chamar a doença pelo nome dela. Então a gente vai chamar de doença renal policística autossômica dominante. E te digo mais, se eu souber qual é a mutação, se é PKD1, se é PKD2, PKD é Polycystic Kidney Disease. Então eu vou chamar o gene de PKD1, que é uma alteração que é mais comum, a mutação mais comum do PKD1. Eu posso ter uma mutação que também tem alguns casos que é o PKD2, tá? O PKD1 é mais comum e é mais grave também. Então, se eu sei que é PKD1, eu já posso chamar doença renal policística por mutação do gene PKD1, tá bom? Então, isso é uma das coisas que vai mudar esse ano para a doença renal policística autossômica dominante, mas que pra gente na prova muda muito pouco. O que eu quero te lembrar, tá? Eu quero te lembrar que a doença renal policística, eu tenho uma doença que causa substituição do parênquima renal normal por cistos, tá? Esses cistos, eles vão aumentando em número e em tamanho, e eu tenho um aumento da massa renal, tenho um aumento do volume renal importante, isso aqui pode ser até em escala, tá? E eu tenho, com essa substituição do parênquima, eu começo a ter uma perda de função, e essa perda de função, ela é progressiva e irreversível. Então é o cara que eu descubro a doença lá atrás e eu já sei no futuro que ele vai ser um paciente com doença renal crônica. Além disso, essa mutação do PKD1 ou do PKD2, ela pode ser associada com alterações em outros órgãos e sistemas, e principalmente com aneurisma intracraniano e com doença cística hepática também. Então são as duas coisas que eu preciso lembrar da doença renal policística, é que o aneurisma intracraniano e o cisto hepático faz parte do quadro clínico. Então, às vezes, esse paciente ele vem com DRC, uma história de HSA e vários cistos hepáticos no ultrassom. Então, eu sei que é um paciente que tem doença renal policística, eu já posso chamar até de autossômico dominante, principalmente se eu tiver membros da família acometidos, porque como é autossômico dominante, eu costumo ter membros acometidos em todas as gerações, ele não pula gerações, tá? E olha só, aqui eu tenho uma facilidade do diagnóstico da DRC, porque na hora que eu faço o exame de imagem,
eu já vi que esse paciente ele tem um rinzão assim, ó. Tá vendo isso aqui? Só para você ter uma noção, isso tudo aqui é um rim. Ele vai desde o hipocôndrio direito, porque isso aqui é o fígado, até lá embaixo, na fossa ilíaca direita. Então, cara, isso tudo aqui é rim policístico. Olha só, um monte de bolinha dentro do rim e dos dois lados tem, tá? Eu queria te mostrar também aqui, vejo um pouquinho do fígado aqui nessa imagem, né? Esse pouquinho de fígado que eu consigo ver, ele também já tem cisto hepático, tá? Então eu preciso saber disso aqui, e isso aqui tudo é um rim policístico. E para fazer diagnóstico, se o paciente tem histórico familiar e eu tenho ultrassom, com paciente com menos de 40 anos, com 3 ou mais cistos, tá? 40 a 60 anos, 2 ou mais cistos, e mais 60 anos com 4 ou mais cistos, eu já fiz o diagnóstico de doença renal policística, autossômica dominante, tendo história familiar, tá bom? Então, isso é o que eu queria te falar de DR/PAD. A gente pode falar um pouquinho mais disso nas questões mais para frente, mais específicas, mas hoje eu quero te lembrar que essa doença existe. Queria te deixar um último dado na cabeça, caiu em uma prova que eu vi no ano de 2023, que foi qual a droga que a gente vai usar para retardar a progressão dessa doença. A droga é o Tolvaptan, tá? Guarda esse nome, é uma droga que é um antagonista do receptor do ADH, e o Tolvaptan, então, ele vai fazer uma poliúria muito grande, mas é uma droga que ainda não tem no Brasil. Achei que não caía em prova, citei ano passado para vocês, e não ia citar esse ano, mas cito de novo porque caiu em prova, tá bom? Então, Tolvaptan é a droga que retarda a progressão da doença renal crônica por doença renal policística, e eu te digo um pouquinho mais, porque também eu vi questão disso. A classificação disso chama classificação de Mayo, tá? Que é da Mayo Clinic. Então, classificação de Mayo, eu posso ter esse paciente 1A, 1B, 1C, 1D ou 1E. Quanto mais para frente a letra, mais grave a doença. Então, 1A e 1B são mais leves, 1C, 1D e 1E são mais graves. A partir de 1C, eu já preciso fazer terapia. Eu já posso, na verdade, indicar terapia com Tolvaptan para esse paciente. Beleza? Combinado então, pessoal? Isso foi a nossa aula de DRC, parte 1. Digere todo esse conteúdo, pensa aí o quão legal é DRC e a gente se encontra no próximo episódio da DRC. Obrigado, valeu!